Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus por esse segundo domingo do mês de abril, portanto, a segunda lição do segundo trimestre. Veja, irmãos, que bênção, né? A lição de número 2, ela é um tema muito conhecido. A escolha entre a porta estreita ou a porta larga. E o nosso texto áureo está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A nossa verdade prática diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o cristão, o crente, o fiel entrar no céu. Então, as leituras que nós teremos, leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 7, versículos 13 e 14, e depois no capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, se colocarem em pé, para a leitura em conjunto desses textos bíblicos. Iniciando então pelo Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora Mateus, capítulo 3, versículos de número 1 até o versículo de número 10. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, com ações de graças, uma vez mais invocamos o Teu nome. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa na exposição da Tua palavra, capacita-nos, nos edifica pelo Teu poder. Pai, nós estamos aqui com os corações abertos para acolhermos a Tua palavra. Assim nós te pedimos com fé, com gratidão,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre o texto maior, o texto principal da lição, que está em Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O contexto desse textuário está entre os versículos 22 a 30 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Mas acontece que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são chamados evangelhos sinóticos, que possuem a mesma ótica. Então, simetricamente, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, entre os versículos 13 a 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então vejam que as duas mensagens, tanto a de Lucas 13 como a de Mateus 7, se dialogam, tem a mesma perspectiva. Mas o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, especificamente no versículo 22, ele passava por cidades e aldeias, caminhando em direção à cidade de Jerusalém. E um judeu, na Bíblia não fala o nome dele, um judeu anônimo, um judeu perguntou lá, no meio do povo, escuta, Senhor, são poucos os que se salvam? Então foi a pergunta desse judeu anônimo. Bom, nós sabemos que a religião judaica, daquele período pelo menos, o pensamento deles era que somente o povo judeu tinha salvação. Você vê que Jesus, em João capítulo 3, capítulo 4, dialogando com a mulher samaritana, ele fala: a salvação vem dos judeus. Então havia um conceito de que somente os judeus seriam salvos. Eles pensavam assim, eles tinham essa ideia, com raríssimas exceções, porque eles perceberam que durante toda a história do povo judeu, outros povos tornaram-se também herdeiros da promessa, como a Ruth, que era moabita, como a Raabe, que era de Jericó, e outras pessoas ao longo então da história do Antigo Testamento. É verdade também então que muitos judeus, principalmente os mais religiosos, mais piedosos, pensavam que não bastava ser judeu, era preciso também então viver de acordo com os mandamentos, de acordo com as orientações, de acordo com o que Deus havia prescrito para o seu povo. O Senhor Jesus, no entanto, ele não responde à pergunta especificamente. Em vez de dizer então quem é que devia ser salvo, porque muitos são os que salvam, é a pergunta do jovem, da pessoa ali, do judeu. Jesus deixa claro que a salvação não pertence a um povo especificamente privilegiado, mas que seria todo aquele que exercesse ato de fé nele, ou na sua palavra, ou no seu sacrifício, ao desenrolar então da obra expiatória do Calvário. Quer dizer, ele amplia. Então, tanto é que depois eles falam, mas nós somos filhos de Abraão. Achava que com isso eles estavam num nível diferenciado. De fato, estavam mesmo, se eles fossem obedientes, mas a desobediência deles deixava eles então em uma situação não tão diferente como os gentios. Bom, então ele fala que a salvação é para todos que porfiam em caminhar, em entrar pela porta. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então nós estamos aqui pensando sobre o textuário e o contexto dele. Porta estreita. A figura de dois caminhos é algo comum na literatura primitiva, tanto da igreja como também judaica. Tanto judeus como cristãos, estou falando da igreja primitiva, eles falavam muito de caminho.
A expressão o caminho foi o nome do cristianismo primitivo. Então você fala assim, você está no caminho, não significa que você era cristão. Então a expressão o caminho teve por muito tempo, foi usada, depois perdeu o uso ao longo do tempo, mas tinha essa ideia de, olha, eu sou do caminho. Então estava se referindo à fé cristã. Você percebe isso em um livro do primeiro ou do segundo século, aí depende de qual é a datação aplicada, mas de uma obra chamada Didaquê, que seria o manual do novo convertido, seria o equivalente a isso para os cristãos primitivos. Então a palavra grega para porta indica a entrada de um edifício, de uma construção, mas também pode se referir à porta do muro, porque as cidades da antiguidade são muradas, então elas precisam ter portas, acesso, tá? Mas claro, também se refere a uma casa. Portanto, a entrada da cidade, em relação, aí eu estou me falando em todo o espaço, ao redor daquela edificação, ou especificamente a porta de uma casa, mas ambas são estreitas. Tanto a porta que dá acesso nas muralhas eram estreitas, como também as das próprias casas, tá? Ambas são estreitas. Todas eram forçados a entrar e a sair do edifício ou da cidade pela porta, porque isso significa controle. Então, se você tem uma única entrada, uma única saída, eu consigo controlar quem entra e quem sai, obviamente, tá? Então tem essa percepção. No textuário de Lucas, do Evangelho de Lucas, que é o nosso textuário, a palavra usada para porta ali, ela indica a porta de casa, não especificamente de muralhas. Parece que a ideia ali tem a ver com casa, quando ele fala porta ali. E a porta da casa é a mais estreita ainda do que você imagina, né? Então ele diz, entrai pela porta estreita. Implica então na decisão de viver de certa maneira, que o indivíduo, depois que entra, não dá mais para sair. Então, entrou, seria uma decisão. Então, obviamente, ele está falando, se você entra, porque você vai seguir os propósitos estabelecidos por aquela casa. O Senhor Jesus esclarece que há duas portas, dois caminhos, um estreito e outro largo, espaçoso. Jesus se refere a que portas? Quando ele fala, porfiai a entrar na porta. Bom, são na verdade dois projetos de vidas, duas possibilidades, e aí cabe a cada um de nós fazermos a escolha. Se você quer uma vida de consagração a Deus, uma vida de piedade, uma vida de espiritualidade, ou uma vida hedonista, uma vida em que você vai viver de acordo com o prazer momentâneo da sua alma. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, o Senhor Jesus fala sobre o caminho largo. Essa é a citação de Mateus. Aí ele fala de um caminho espaçoso, que implica então uma maneira de viver sem responsabilidades. Seria bem o hedonismo mesmo, as pessoas viverem de acordo com a sua vontade. O que vale então é o seu prazer, é o prazer pelo prazer. E as multidões podem entrar e caminhar facilmente por esse estilo de vida, que foi chamado então metaforicamente ou analogicamente de porta espaçosa ou caminho largo. Então o caminho largo é o caminho do mundo, é o do curso do mundo e da prática dos desejos da carne. Tudo que alimenta a carne, isso você vê muito hoje, as pessoas dizendo o seguinte, você tem que ser o que você é, o que você sente. Então se potencializa desejos carnais obscuros, que ao invés da pessoa enfrentar as obras da carne,
Ao invés das pessoas, de alguma maneira, coibir, fazer o enfrentamento e mortificar as obras da carne, se potencializa isso no mundo. Inclusive, quem faz muito isso são até os psicólogos. Quando a pessoa chega lá, não, você tem que se descobrir e vamos potencializar o seu eu verdadeiro. Que de alguma maneira, ontem quem estava no culto aqui, na mensagem do pastor Eduardo sobre a verdade, que é a pergunta de Pilatos, ele adentrou nisso, da ideia de que para algumas pessoas há uma verdade, a verdade deixa de ser absoluta para elas e passa a ser a verdade delas. E aí elas então procuram, de alguma maneira, descobrir o seu eu, de uma maneira completamente equivocada, dando vazão a obras da carne. E é obviamente que essas pessoas jamais serão felizes. Elas entrarão em um ciclo de problemas seríssimos. Porque quando você dá vazão à carne, a carne é insaciável. E é por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro, e chama outro, e chama outro, até o fim. Porque se você potencializar os desejos humanos, carnais, que está maculado pelo pecado, o seu fim é trágico. Essa é a proposta do caminho largo. Faça o que vem na sua cabeça, fala o que vem na sua cabeça, você tem que ser o que você é. Não, a Bíblia é ao contrário, irmão. O caminho estreito nega-se a si mesmo. Enfrenta os seus medos. Já estou crucificado com Cristo. É uma outra perspectiva. O caminho largo, então, potencializa os desejos da carne, da injustiça, todo tipo de hedonismo. Lucas capítulo 13, versículos 25 e 28 diz: afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. Olha só, palavras do Senhor. Quem pratica a injustiça exclui-se da casa do reino, portanto, obviamente, não tem a menor chance de entrar por esse caminho. E não é o Senhor Jesus que exclui as pessoas, não é o Senhor Jesus que fecha a porta estreita, não se trata disso. É a escolha do indivíduo, é a própria pessoa que se exclui, é a própria pessoa que não quer tão grande salvação. Conhecemos também quais são as obras de quem adere o projeto da porta larga. Então, logo no preâmbulo do Evangelho de João, ele inicia dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, todo ser humano que potencializa a sua carne, os seus desejos, como esses desejos estão maculados pelo pecado, eles são primitivos, eles são destrutíveis, vai levar o indivíduo à destruição. Então ele fala: porfiai, lutai para entrar para a porta estreita e não pela larga. E não adianta dizer, porque esse é o contexto, né? O versículo 13, o versículo 26. Mas nós comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas praças. Sim, a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, mas a pessoa não vive de acordo com a palavra. Ela também não exerce atos de fé para viver o Evangelho na sua plenitude. Vem na igreja, faz parte de um departamento. É uma pessoa até que participa de coisas espirituais, mas não tem o coração aberto para mudança de vida. Ela não quer, ela não exerce fé para que a sua vida mude. É interessante que isso a gente observa de muitas maneiras. Você vê casamentos naufragando, porque o marido não quer, ele não exerce obras de fé para mudar aquela situação, porque a esposa não quer. Então você vê pessoas que poderiam dar muito fruto e ser uma bênção, mas não desenvolve isso, porque não exerce fé, não enfrenta os seus medos, não confia efetivamente no sacrifício expiatório do Calvário. Então come e ouve a palavra que é ministrada, mas não gesta fé suficientemente para se libertar das práticas erradas. Então a pessoa às vezes está na igreja, mas é infiel ao seu próprio cônjuge. A pessoa vem na igreja, mas tem um relacionamento virtual, pecaminoso,
Como é que pode isso? Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas praças. A resposta de Jesus é extremamente perturbadora, que ele vai dizer: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, a injustiça, eu não vos conheço. Então é preciso viver em novidade de vida, é crer em Cristo, e invocar, e exercer fé nesse sangue que lava o seu espírito, esse sangue de Jesus que lava a sua alma, a sede das suas emoções, controlando-as. É invocando esse santo sangue de Jesus que lava a sua carne, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É crendo nesse sangue que lava as suas vestiduras e tira toda a mancha, toda a soberba, toda a vaidade, tudo, tira. E são atos de fé no sacrifício expiatório de Jesus para viver em novidade de vida. Apertado é o caminho. Apertado é uma tradução talvez melhor, que o nosso, fala estreito, né? A nossa tradução. Mas talvez a palavra apertado seja uma tradução grega melhor do que o estreito. Muitas traduções usam mesmo a expressão apertado. O caminho que guia a vida é um caminho de reflexão, de responsabilidade. Você é responsável, irmão. Tem pessoas por 5 minutos de prazer carnal, nem isso. Perde a família, perde o status, perde tudo. Por uma atitude completamente, seria completamente senil. A pessoa tem que vigiar. Que vigiar, irmão. Nós estamos vivendo numa sociedade, tem que estar vigilante, orando, lendo, estudando a palavra de Deus. O caminho que guia a vida passa por lugares difíceis, entre as rochas, caminho de desfiladeiro, está quase caindo, está firme lá, nas montanhas. Mas por mais apertado que seja esse caminho, não impede a caminhada de que viajem por ele outras pessoas que andam também nesse mesmo caminho. Ele é apertado porque somente pode andar por ele aqueles que ouvem, aqueles que creem, aqueles que exercem atos de fé e praticam os ensinamentos do Senhor Jesus. Pessoas que nasceram de novo, que passaram pelo processo da regeneração, novo nascimento, que tem sensibilidade espiritual e discernimento. Creiam no Senhor Jesus Cristo, né? Versículos 24, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Então a Bíblia, ela não ensina o universalismo, porque no final das contas todo mundo vai chegar no reino de Deus. Não, irmão, não importa, a pessoa vive tudo atrapalhado, mas no final Deus vai salvar todo mundo de qualquer jeito. Se fosse assim, não haveria nem necessidade de Jesus ter morrido na cruz. Se as coisas fossem tão fáceis assim, irmão, nós temos que ter uma consciência muito séria. O fato do Pai enviar o único da sua espécie, o Filho, que se fez carne, esvaziou-se da sua divindade para vencer o pecado como homem. Jesus em tudo foi provado como homem, porque Ele é o Adão perfeito, e venceu. Então, para Jesus ser martirizado, sofrer a sua morte expiatória na cruz, tudo isso, porque é a coisa mais séria do que você imagina. Então não dá para minimizar essa grande salvação, achando que no final das contas todo mundo vai ser salvo. E aí vem a ideia do universalismo, e esse foi a crítica de muitos pastores sobre o livro A Cabana, que é um livro bonito, é um romance bonito, mas no fundo ele é universalista. Esse é o problema daquele livro, que foi um livro que fez muito sucesso, certamente muitos irmãos leram, mas ele tem um viés universalista. Deus tem usado de muita misericórdia para com todos, por isso não poderão lamentar-se depois, porque foi-lhes dada a oportunidade de fazer escolhas.
Caso contrário, nós teremos um tremendo problema. E aí que está a crítica contínua ao determinismo. Ou seja, aquela doutrina radical da predestinação, que a pessoa não tem direito de escolha. Se você não tem direito de escolha, então você não pode ser acusado e nem louvado por nada. Se não foi você que escolheu. Se você não escolheu, então qual é o... Aliás, se você não tivesse direito de fazer suas escolhas, tudo não passaria de um teatro pré-determinado. E aí, no final das contas, você chegaria até a conclusão, porque essa é a conclusão natural, embora perturbadora para os calvinistas e pessoal da predestinação, é que o diabo não tinha opção. Ele foi criado para ser diabo. E não é isso que a Bíblia fala, ele tinha opção. Ele escolheu, foi ele que virou diabo. Deus não o criou diabo, ele escolheu ser. Assim também, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é que será condenado. É uma decisão sua. Ah, mas não é Deus que toca primeiro? Claro que é. E Deus tem tocado, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora não é todo mundo que, mesmo sendo tocado pelo Espírito, abre a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Então Deus tem usado de misericórdia com todos os homens. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que não teve oportunidade. Ninguém. Deus tem usado de misericórdia com todas as pessoas. Finalmente, em vez do Senhor Jesus responder àquele judeu anônimo, quantas pessoas se salvariam? Porque essa é a pergunta inicial. São poucas, são muitas. O Senhor Jesus aproveita esse momento para mostrar que o Evangelho, as boas novas, não pertence a nenhuma pessoa ou movimento específico, ou povo a um grupo privilegiado. Não se trata disso. A salvação, a participação no reino de Deus, não é mérito de ninguém na sua capacidade, mas é mérito dele, da obra expiatória no Calvário. E aí ele abre, quem crer e for batizado será salvo, não especificamente só o povo judeu. Olha o fechamento do capítulo 13, versículo 29 e 30. Olha como ele fecha a ideia da porta. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Então ele abre para todos que exerçam fé no seu nome. Então o Senhor Jesus é o caminho verdadeiro, ele é a porta estreita, pois ninguém chega ao Pai senão por ele. E no final das contas eu fecho esse comentário da mesma maneira que o pastor Eduardo fechou aqui a mensagem dele no culto. Qual é a pergunta de Tomé? Senhor, nós sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. No fundo ele quer saber a verdade. Aí Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Artigos definidos. Não é uma verdade, um caminho, uma senda, não. Olha como ele fecha, parece um jogo de palavras, mas não é. Ele fala, e ninguém vem, não é vai. Tem gente, irmão, que vai até na hora de pregar, fala essas coisas, e ninguém vai ao Pai, eu não sei, ninguém vai, não sei de onde tirou isso, ninguém vem, porque Jesus é o caminho, Jesus é a porta estreita, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus é o único meio, por isso a verdade absoluta, só em Jesus você tem vida eterna, só, não tem outra opção. Portanto não se trata de opção mesmo, mas se trata de verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É a declaração do Senhor Jesus. Bom, aqui vocês estão vendo um quadro. Eu coloquei esse quadro, já tive vontade de pôr ele na primeira aula. Falei, vamos pôr na segunda, porque vai falar sobre portas, né, sobre caminhos. Isso é um quadro do século XIX, mais ou menos a metade do século XIX, foram os protestantes pietistas alemães. Sabe que no mundo protestante
estética, mas aí um pintor alemão protestante fez esse desenho, e esse desenho foi aceito pelo mundo protestante, porque é uma espécie de visual, né? Uma espécie de visual, de uma pintura que a pessoa olha e consegue ler coisas ou ouvir coisas através dessa pintura, que na verdade é o quadro dos dois caminhos. Esse quadro era muito comum nos lares protestantes e depois evangélicos, né? Inclusive no Brasil, mas não é só no Brasil. Isso aí foi publicado na Alemanha pela primeira vez, foi melhorado na Holanda e foi basicamente divulgado pela Inglaterra. Foram os ingleses que divulgaram. E no Brasil foi muito comum isso. Você entrava na casa dos crentes, como não tinha mais imagem, não tinha mais, aceitava Jesus, porque a época, uns 50 anos atrás, havia muita imagem, né? As pessoas colocavam muita imagem nas casas. E hoje até que está diminuindo, né? Mas antigamente você chegava na casa das pessoas, tinha muita imagem, tinha uma ideia, uma cultura. E na casa dos crentes você entrava, a única coisa que você encontrava era esse quadro, ou aquele outro lá de Josué, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. E na minha casa, como meu pai, o irmão Lazinho, ele está assistindo, ele vai lembrar. Meu pai, um pouco mais radical, tinha uma... Nessa casa ninguém fuma, ninguém bebe, já era na lata, né? Meu pai, entendeu? Já tinha um quadro escrito: nessa casa ninguém fuma, ninguém bebe, já dava um toque na lata, né? A pessoa entrava, já encontrava escrito: nessa casa ninguém fuma, ninguém bebe, porque nós somos todos servos de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas esse quadro foi um quadro muito comum nos lares de mãe. Olha, irmão, eu sempre fui uma pessoa que visito muitas pessoas. Eu nunca mais vi esse quadro na casa dos irmãos. Pode ser que tenha algum último dos moicanos aí, mas eu não vi mais. Ele sumiu. Com o tempo, né? Sumiu esse quadro. Mas era um quadro muito presente, porque era uma maneira de evangelização, né? A pessoa ficava lá na sala e ficava vendo o caminho largo e o caminho estreito. E o que tem no caminho largo? Talvez um dos motivos que mudaram é que muita gente tirou essa ideia, porque essa é uma ideia de um protestantismo rigoroso e pietista. Então você vê ali as mulheres que estão indo para o caminho largo, elas estão com uma roupona bonita, com chapéus, com joias, tal. E as que estão indo para o caminho estreito já são mais simples. Então talvez isso caiu no gosto do pentecostalismo, porque o pentecostalismo inicial dava muita ênfase para essa questão. Aí também as pessoas estão indo lá para o teatro, estão indo para a dança, né, essas coisas. E para o outro lado, não. Para o outro lado só tem igrejas e tendas de evangelização e casas de orações. Então, basicamente, essa era a cosmovisão daquele momento. Mas, sem dúvida, tem um professor da Universidade Metodista que fez um trabalho sobre esse quadro, e a obra dele está disponível. Ele lançou um livro sobre esse quadro. Os Dois Caminhos chama. Ele escreveu um artigo fazendo uma análise antropológica, histórica, sobre esse quadro. Bom, vamos lá então para o tema 1, portas e caminhos. 1.1, a porta estreita. Bom, a ideia então de uma porta estreita, como eu falei, é como caminho para a vida. Está presente tanto na literatura judaica como na cristã. Então isso nós já dissemos. Bom, há uma concepção similar no Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios, no número 15, e esse verso 24, ele fala sobre isso, sobre o caminho. Sabemos que a porta é uma entrada existente de um edifício ou de um muro da cidade, né? Algo muito comum, falar de porta na antiguidade era algo muito fácil, porque todo mundo entendia, né? E era o meio por onde então se entrava ou saía da cidade, portanto um local de controle, né? O caminho apertado, esse é um outro material que também foi muito divulgado no mundo evangélico, mas mais como folhetos, né? A hora que a pessoa ia pregar. Quando falamos de caminho apertado ou estreito, estamos apontando para a conduta, né? A maneira de viver de quem está gerando fruto da salvação. Nesse sentido, então, quando ele está falando de caminhos ou de portas, ele está usando uma linguagem figurada para
explicar as escolhas que as pessoas fazem. Não é por acaso que a palavra apertada vem do grego thilibo. Thilibo, ele significa aquela prensa para prensar uvas na antiguidade, para sair o suco, não só uvas, né? Mas para espremer a azeitona, para fazer o óleo, por exemplo. Mas o apertado aqui, então, seria algo prensado, né? A ideia é do mesmo verbo, não tem o mesmo significado, mas vem dessa ideia, desse mesmo verbo de apertar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Então vamos lá. Jesus disse: ama os seus inimigos. Ou em outras palavras, o normal é que você odeia quem faz mal para você. Qual que é a da natureza humana? Uma pessoa que faz mal para você, a pessoa deseja mal para ela, odeia. Então, Jesus fala, não, se você receber, porque Jesus sabe que não é a pessoa que age assim. Alguma coisa usa aquela... Então, o nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo é o inimigo. Por isso ele fala, não ame os seus inimigos. Ele está falando como pessoas. As pessoas não são seus inimigos. Então, não olhe para a pessoa que faz mal para você como sendo o problema em si. Alguma força está por trás daquele ato. Então, aquela pessoa está sendo apenas o instrumento do maligno. Então, logo, você deve amar a pessoa. Então, amar o inimigo é nesse aspecto, tá? Não amar o inimigo, que é o diabo, não é isso, tá? Então, não praticar a hipocrisia, falar uma coisa e fazer outra. Ou, quando é para o outro, aí mostra-se muito rígido, quando são os outros. Mas quando é alguém da família dele ou dele, aí fica todo mole, né? Isso chama-se hipocrisia, isso é muito feio. Na verdade, a gente tem que ser misericordioso com todos, seja da nossa família ou da família dos outros. Não é para ser radical com ninguém. A ideia da misericórdia, a ideia de você sempre ter um olhar de acreditar que Deus pode mudar e dar oportunidade para as pessoas, isso aí é um valor cristão. Você vê, irmãos, Davi, eu estava falando ontem na escola teológica aqui, eu estou dando aula de geografia para eles. Estava falando sobre o reino de Saul e o reino de Davi. Se você olhar com muita atenção, você vai perceber que Davi cometeu atrocidades. Aquele assassinato que ele cometeu, aquele adultério, é mais grave até do que o Saul, que tudo bem, desobedeceu a palavra de Deus. Deus mandou ele riscar Amaleque, ele foi lá e teve uma fraqueza e achou que podia fazer um culto de ações de graça, por isso que ele não matou os bois lá. Mas se for ver bem, o assassinato do Davi, o adultério é até pior do que a desobediência do Saul, se for ver. Mas aonde que está a diferença? A mensuração de coração. O coração de um é pervertido, o coração do outro é de arrependimento. Então Deus dá oportunidade, sim. O Saul não teve oportunidade porque o coração dele era pervertido. Olha só, no capítulo 16 de 1 Samuel, o profeta Samuel fala assim, Deus fala para o profeta Samuel, vai lá ungir Davi, para você ficar aí com dó do Saul, eu já rejeitei ele, vai lá ungir Davi. Aí o Saul pega o óleo e fala, mas meu Deus, se eu for lá, o Saul vai me matar. Ele mesmo está dando a resposta para Deus. Então, por que você acha que Deus tinha rejeitado Saul? Porque ele era capaz até de matar o profeta Samuel. O próprio profeta Samuel falou, não, se eu for lá ele vai me matar. Aí Deus falou, tá bom Samuel, então vai lá, fala que você vai fazer um culto de ações de graça, pronto. Olha. Então olha a índole o próprio Samuel conhecia a índole de Saul, ao ponto de falar, não, se eu for lá ungir Davi, ele vai me matar. Então o próprio, e matava mesmo, ele matou o sacerdote Aimeleque e outro sacerdote, mataria ele também, mas mataria até ele que ungiu ele. Olha que contradição. Então Deus, conhecendo essa índole de Saul, rejeitou. Mas Davi, quando o profeta Natan chamou a atenção de Davi, porque ser uma pessoa segundo o coração de Deus não é ser perfeito, não é isso. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ter a humildade para reconhecer que você errou e pedir misericórdia para Deus para acertar. Então, quando o profeta repreende Davi, ele imediatamente pede perdão. Olha o Salmo 51. E o Saul ia mandar matar o Natan.
Falou assim, o falso profeta, mentiroso, veio aqui me enfrentar, matava Natã, porque era a índole de Saul. Mas não, a de Davi é... Então, ser segundo o coração de Deus, não é ser perfeito, porque nós não somos. Não é não cometer erros, não é em algum momento na vida fazer uma escolha errada, não é isso. Mas ter a humildade para reconhecer aonde errou, e se consertar, e pedir misericórdia para Deus. Então, é não praticar a hipocrisia. Então veja que o caminho é estreito, porque o mundo não está nem aí não, irmão. O mundo é hipócrita, ele quer ser hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra. Fala que você pensa que é até verdade. É o mundo. O mundo está atrás do dinheiro, porque o que vale na sociedade capitalista é o que você tem, não o que você é. Não importa o que você é. O importante é o que você tem. Esse é o pensamento do mundo. E o Senhor Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra. Em outras palavras, não coloque o seu coração no dinheiro, como o mundo coloca. Mas tenha uma perspectiva espiritual. Isso é estreito. São elementos. Aí você fala, não, irmão, para mim é uma bênção, porque você tem o Espírito Santo. Então, para você não percebe mais, porque graças a Deus você está numa vida espiritual, então para você é uma bênção, você nem percebe. Mas você analisa a situação do mundo, você vai perceber logo essa questão. A porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso é um símbolo, então, de uma vida sem compromisso espiritual. É a pessoa que viva, aquela música lá do pagodinho, lá, deixa minha vida me levar. É isso aí, deixa a minha vida me levar. Não está nem aí, não tem responsabilidade com a família, não tem, meu Deus do céu, é cada absurdo, porque não tem responsabilidade com Deus, é sem compromisso espiritual, vive no padrão do mundo. E aí entra a questão lá da relativização da verdade. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças, valores, segundo a sua conveniência, segundo a sua vã maneira de viver. Algumas pessoas agem assim porque receberam por tradição. Então ela já nem coitada, é uma cosmovisão, recebeu por tradição. Eu nasci assim, todo mundo da minha família faz assim, eu sou assim também. Quer dizer, ele expressa elementos, ele já nem... Está morto, está seguindo um curso cultural do mundo. Outras pessoas são sim guiadas e orientadas por espíritos enganadores, por demônios. E outras pessoas que não têm nem crença, mas são amigas apenas do recurso material, são materialistas. De qualquer maneira, estão dentro dessa perspectiva mundana. Um caminho que tem seduzido muitos. E por meio dessa vida irrefreada. As pessoas, até para se justificar, elas não querem acreditar no pecado, porque se não tem pecado, então ela está livre. Mas ela pensa que isso não resolve. Nós temos problemas de consciência. Então, por mais que a pessoa fala que não crê em Deus, que não sei lá, que não está nem aí, mas lá no fundo, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então tem um lampejinho lá. Por mais que tenha um pavio que fumega dentro da alma humana, por mais que ele mostre uma indiferença, que seja materialista, etc. É aquele homem lá, aquele juiz, lembra que a mulher fica lá, julga minha causa. Ele falou, eu nem creio em Deus, não quero nem saber, mas eu vou resolver logo esse problema, porque está me enchendo os picuá, que é essa dona e tal. Então veja, há uma centelha lá dentro, mesmo nas densas trevas. Então um caminho que tem seduzido muitos, por meio da busca irrefreada do prazer, hedonismo, o prazer pelo prazer. Isso tem sido a tragédia das pessoas, porque entra em um ciclo vicioso, e a gente sabe qual é o resultado das pessoas que vão atrás do prazer. Elas estão um passo das drogas, um passo de todo tipo de desenfreio moral e tudo mais. E coitados, acabam vivendo uma vida de completa escravidão. Então essas pessoas, obviamente, elas vão negar a palavra de Deus, a fé e as crenças em Deus. Trata-se, pois, de uma porta, de um caminho, em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios deleites, e toda uma justificativa
para a sua vida e que não desejam ajustar a Bíblia. Por isso que tem gente que tem bronca da Bíblia, fala que a Bíblia é um problema para a humanidade. Mas não é para a humanidade, é um problema para ele, né? Entendeu? Onde está? Não, a Bíblia é um problema, onde você viu? Sim, a Bíblia é um problema para ele, né? Que ele quer ver uma vida atrapalhada, quer ver uma vida de qualquer jeito, e aí a Bíblia perturba, né? Vem um pastor pregando sobre família, é um problema para essa gente. Então essa gente, eles têm um problema seríssimo. E sabe qual é o grande problema do pentecostalismo? Principalmente das igrejas sérias, é que o crente pentecostal, ele tem, esse é o grande, é isso que vira um problema para a sociedade brasileira. Porque o crente pentecostal, ele não é igual aos outros, que fica quieto. É crente, mas fica na dele, sabe? Ela nem mostra a Bíblia, põe dentro de uma bolsinha, esconde a Bíblia, sabe? É discreto. O pentecostal é um problema, ele já chega com aquela bibliona de letra grande, sabe? Paz do Senhor, irmão, é um problema. Tem que ser arrebatado essa gente. Não serve para o mundo, irmão. Não serve, irmão. Você já chega, oh glória a Deus, olha que bênção. O cara está cheio de problemas, e você é uma bênção. Ele fica irritado com você. Não é possível, que alegria é essa, irmão? Já acorda alegrinho, sabe? Que maravilha. Não tem nada. Não tem nada no mundo, mas tem alegria, tem o gozo do Espírito Santo. Então sabe, se esse negócio do crente pentecostal é um problema para o mundo, irmão. Não dá, o mundo não suporta, por isso que ele te persegue. Ele não aguenta ver você com essa felicidade sua aí. Tem alguma coisa errada. Não está errado, é que você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você tem discernimento espiritual, mas o mundo não tem. Então eles vão fazer de tudo para tentar combater o problema. Qual é? A Bíblia. Um filósofo da PUC esteve na Câmara Municipal de Campinas anos atrás e falou isso. Falou que as pessoas não entendem o pentecostalismo. E aí ele fala isso, como é que pode aquela patroa com tanto dinheiro, tanta coisa, a mulher vive uma vida nababesca, e a empregada dela, aquele cabelão, aquela simplicidade, toda sem fora de forma, e cantando, né? Não dá. Ele falou, meu Deus, o que é isso? A mulher rica e tanta coisa, e aquela, não é um fenômeno? Então é que a pessoa tem a graça de Deus. Então até antropologicamente eles têm um problema para explicar, mas pelo menos esse filósofo, o Pondé, que falou aí na Câmara, foi extremamente honesto, né? Ele fala que não dá para combater, não dá para competir com o pentecostalismo. Fala, não dá. Fala, como que eu vou competir? Uma mulher que vive aí toda atrapalhada, trabalhando, aí vai para a igreja, diz que aceitou a Jesus. Aí leva o marido nem dava bola para ela, só via nos bares, agora aceitou a Jesus, só vai na igreja, ela está feliz da vida, porque agora ela tem um homem na casa dela. Olha, o filósofo falou isso aqui na Câmara Municipal de Campinas. Ele falou, e não é isso mesmo que acontece? Evangelho é transformação, é poder de Deus, é libertação dos vícios, do pecado, da malignidade, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Então eles têm medo das Escrituras. As Escrituras de fato é um problema para eles. Lembra, né? A tua palavra é a verdade. Segunda, porque entrar pela porta estreita é difícil para o mundo? Porque é uma porta aberta, porém uma porta que tem o seu deserto, né? A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Agora, há impedimentos para que a alma humana atravessa. Por exemplo, você tem que negar a si mesmo. Olha só, o egoísmo tem que... o ego inflado, a soberba, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a idolatria, a vida fútil, a confiança apenas nos bens materiais. Contudo, o Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo. Olha só. Deixar morrer o que somos para viver a vida com o Senhor. É a glória de Deus, né? Você aceita Cristo, ocorre o processo da regeneração,
o processo da santificação e finalmente o processo da glorificação. Graças a Deus. 2.2, as oportunidades da porta larga são atraentes. É lógico que são. Para muitos o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem para o agora, para esse momento. Então a pessoa do mundo, ela quer a vida dela é a vida de prazer e de deleites, né? Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados por ilusões, porque são ilusões. Aí depois começam a vir os resultados dessa busca desenfreada do prazer pelo prazer. É um caminho de apego prazeroso ao mundo, e todo mundo que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Aí vem 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. O mundo aqui é sistema, tá? Não é natureza, animais, não é isso. É o sistema do mundo. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito, não faz parte do reino de Deus, óbvio. Por isso o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, ele sabe que o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, tem a vida eterna. Graças a Deus. Ontem, pela manhã, eu estava num velório, num culto fúnebre, e eu disse lá, essa palavra, na seguinte perspectiva do Evangelho de João: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não vai ter não, tem a vida eterna. Onde nós tivemos o culto de Santa Ceia. Então, Jesus diz, quem come do meu corpo, porque o pão que você comeu é o símbolo do corpo de Jesus. O cálice que você tomou é o símbolo do sangue de Jesus. Então, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E como aquele irmão tinha morrido, eu falei aqui sobre esse corpo. Ele vai ser sepultado às 11 horas. Irmão Sebastião, que é o irmão da irmã Elizabeth, que mora lá em Pernambuco, de vez em quando ela vem aqui, a mãe da irmã Luciana, aqui da sede. Então, foi o irmão da irmã Elizabeth que faleceu. Quero até apresentar meus sentimentos para a irmã Elizabeth, que certamente está nos acompanhando lá do Recife, em Pernambuco. Mas eu falei, aqui está o irmão Sebastião, o corpo dele está sendo sepultado. Ele participou da Santa Ceia do Senhor. Irmão João Sobrinho, pastor lá, levou várias vezes a ceia lá para ele, por causa da enfermidade dele. Então, além dele ter a vida eterna, sobre aquele corpo que ia ser sepultado, paira uma palavra profética de Jesus: eu o ressuscitarei no último dia. Então são coisas que permanecem para sempre. Tanto a alma dele já está em Cristo, mas o corpo também será transformado. Não vai ficar nenhuma unha para o mundo. Além da alma que já está com Cristo, porque ele tem a vida eterna, sobre o corpo do crente, sobre o corpo do salvo, há uma palavra profética do Senhor Jesus: eu o ressuscitarei no último dia. Permanece para sempre, glória a Deus. 2.3, as razões das exigências. Por que as exigências? Então, diferentemente da porta larga, que vale tudo, do caminho espaçoso, que não tem nenhum tipo de orientação, de regra, a porta estreita e o caminho apertado requerem o quê? O novo nascimento. A transformação interior requer uma decisão pessoal, uma predisposição em seguir na contramão da maioria, porque o mundo está indo para outro caminho, e nós estamos indo para onde? Para Canaã celestial. Então o mundo está indo para a prática do hedonismo, do pecado, das concupiscências, e nós crentes que nascemos de novo, peregrinos na terra, caminhando eu vou para Canaã. Então é uma outra, aliás é a próxima aula, hein? Você não pode perder a próxima aula de número 3, o céu, o destino do crente. Então, nós estamos indo na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem efetivamente teve um encontro com o Senhor Jesus.
Graças a Deus. E tem disposição de viver uma vida governada, dirigida pelo Espírito Santo, para ter uma vida nova. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar, então, o processo da santidade, seguindo os passos do Senhor. Nós não somos perfeitos, tá? Então, até o texto adequado de 1 João é: quem é de Deus não tem prazer no pecado. Não é que não peca, pecar a gente peca, mas a gente não tem prazer na vida pecaminosa. Então, estaremos prontos para criar o quê? Raízes na obra de Deus, na rocha, e enfrentar os obstáculos dessa caminhada. E para encerrar, entrando pela porta e pelo caminho no céu. Bom, eu preciso me arrepender das minhas práticas. Eu disse o que é um homem segundo o coração de Deus, o que é uma pessoa segundo o coração de Deus. É aquela pessoa que tem um coração sensível às coisas espirituais. Se arrependa. João Batista, ele é aquele basicamente o último profeta. Depois você tem Ágapo, né? Mas basicamente João Batista, pelo menos Jesus falou, até João, né? Todos os profetas, até João. E João Batista é um profeta que surge depois de 400 anos do profeta Malaquias. Então, se você pegar a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, aí você tem uma página em branco para começar o Novo Testamento, onde aparece João Batista, que é um profeta, a voz que clama no deserto. Mas ali você tem uma distância de 400 anos, que os teólogos apelidaram de silêncio profético. E depois de um silêncio profético de 400 anos, o que a humanidade quer ouvir? Ô, meu benzinho, vem cá, querido. Queria alguma coisa assim, né? Mas a palavra profética foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então é uma palavra exortativa. Então, depois de um silêncio de 400 anos, Deus brada, convidando a humanidade ao arrependimento, na pessoa de João, o batizador. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, porque todo o tempo, o profeta Jeremias, o profeta Isaías e todos os demais profetas, profetas que nós nem temos o nome deles na Bíblia, mas a Bíblia diz que Deus enviou profetas e mensageiros, madrugando, convidando o povo, então, para o arrependimento. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de postura. Não é aquela emoção, não é isso, irmão. A pessoa tem que realmente ter, aí vem de novo a ideia de exercer atos de fé, exercer fé, porque você vai enfrentar questões emocionais, morais, etc. E por meio da pregação do Evangelho, da aceitação desse Evangelho, das boas novas, claro que é o Espírito Santo que vai convencendo, porque Ele é a pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecador abandona a prática pecaminosa, reorienta a sua vida, toma uma postura, um ato de fé, uma resolução de deixar o caminho espaçoso para trilhar no caminho estreito da vida eterna. Então, primeiro, o arrependimento. 3.2, confessar o pecado. Então, no ministério de João Batista, ele teve um impacto enorme naquele público judeu, de modo que iam ter toda a província da Judéia. A província, na época de Roma dividiu a seguinte maneira a terra de Canaã, que era o antigo reino de Israel: Judá e Samaria como sendo uma província, aí depois a Galileia como sendo outra província, a Idumeia, embaixo do Mar Morto ali fica a Idumeia, do ladinho a Pérea, em volta do Mar da Galileia, a Decápolis e a Itureia. Então dividiu em províncias. Aí a província da Judéia e a província do Jordão, ele está se referindo a Itureia, e a partir do Mar da Galileia, todas aquelas pessoas iam
porque não tem uma província chamada Jordão, mas eu sei o que ele está se referindo. Está referindo à província por onde o Jordão cortava, que é a Itureia. Os que iam até João confessavam seus pecados. Após confessar, eles eram batizados. Primeiro confessavam seus pecados e depois eles eram batizados. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Uma das belezas do livro de Romanos, ou da carta que Paulo escreveu aos Romanos, é que ele inicia falando a depravação dos gentios. E fala coisas terríveis que há entre os gentios. É verdade, coisas absurdas. Só que depois ele fala também da pecaminosidade dos judeus, sendo que os judeus eram o povo da Bíblia. Porque todos pecaram. Olha o capítulo 3, versículo 23. Todos, tanto gentios como judeus, e portanto foram separados da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é um pecador, ele jamais ele compreenderá a necessidade de um Salvador. Só tem Salvador quem se sente pecador. Veja, Maria não nasceu imaculada. Mas a Igreja Católica fez um decreto. Tinha um decreto dela, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia, no cântico de Maria, no cântico dela, você pode olhar o cântico dela, ela fala assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Então Maria tem um Salvador. Se ela tem um Salvador, ela é pecadora. Ninguém pode reconhecer um Salvador se não for um pecador. O grande problema do ser humano é que ele não se vê como pecador. E aí ele não precisa de Salvador. Então, em outras palavras, ele não precisa de Deus na mente dele. Claro, depois quando ele tem uma experiência quase morto, aí ele percebe que ele é um pecador, sim, ele precisa de Deus, né? Mas normalmente é só nesse aperto que essas pessoas que lutam com essa perspectiva de não querer acreditar em Deus, até que passe por alguma experiência mais profunda, aí muda logo de lado, né? E o problema da pessoa não reconhecer a sua fragilidade, e aí você não consegue ajudá-la. É a história é a história, né? Não sei se é verdade, mas pelo menos está escrito lá no livro que o Napoleão uma vez entrou numa cadeia e chegou na primeira cela e falou: por que você está aí? O cara falou: eu estou aqui porque a sociedade sempre me humilhou, nunca me deram oportunidade. Você vê, eu nasci pobrezinho, fui excluída, a minha única solução foi fazer os crimes que eu fiz. E aí eu fui roubar por uma casa de um homem lá, acabei matando um homem, mas na verdade meu problema é a sociedade, eu sou uma pessoa boa. Tá bom, foi para outra. E o senhor, uma pessoa já de idade, eu estou aqui já faz anos. Mas por que o senhor está aqui? Porque a polícia, a guarda real, não podia me ver que já me prendia. Como assim? O senhor deve ter aprontado muita coisa. Não, a polícia não gostava de mim. O soldado me viu e já me prendia. Tá bom. Lá no final da cela, ele encontrou uma pessoa. E ele perguntou: por que você está aqui? Porque eu só fiz escolhas erradas na minha vida. Eu não obedeci meu pai, não obedeci minha mãe. Minha mãe sempre me orientando, mas eu nunca obedeci pai, nunca obedeci mãe, nunca obedeci às autoridades. Eu sempre fui rebelde a tudo, eu sempre tomei atitudes erradas. Agora, se eu tivesse uma oportunidade, porque hoje eu sei qual é o problema, foi eu mesmo, é eu que errei, eu que fiz escolha errada. O imperador falou: solta ele, pode soltar ele, porque você só pode dar chance para quem se arrepende, irmão. Quem não se arrepende não adianta, você vai perder tempo. Agora, quando a pessoa se arrepende, ele transforma em uma nova criatura. Aí Deus faz a obra na vida dele. Agora, quando a pessoa vê: eu não preciso de Jesus não, eu já faço minhas orações. Tá bom, fica assim, nunca recebe nada, coitado. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério do João Batista, né? Em Israel a confissão era nacional, todo mundo, né? Vamos expiar o pecado, era coletivo, né? Por meio do modelo da vida do João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa o seu pecado e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso. Reconhece sua condição de pecadora. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, que ele fez escolhas erradas, então ele pode receber o perdão dos seus pecados pelos méritos de Jesus.
e finalmente, então, ele vai produzir frutos desse arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso o quê? Apresentar frutos na vida como a marca que de fato houve mudança de vida. Em Lucas, nós também encontramos a ideia dos frutos concretos para quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia. João fala, os soldados, sejam honestos, vivam uma vida de respeito, de misericórdia, respeito às autoridades, entre outras coisas. Esse é o contexto do capítulo 3. Isso então era prova de que aquela natureza da pessoa foi transformada pelo poder de Deus. Portanto, uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, que foi perdoada pelo sacrifício expiatório de Jesus, obviamente que ele vai gestar frutos e vai ter uma nova maneira, ou vai ter uma nova cosmovisão. E as considerações finais: no momento que inicia a jornada com o Senhor, toda pessoa, todo crente deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. O que isso significa? Significa que precisamos renunciar o egocentrismo, o eu, a vaidade pessoal, nossos pensamentos, nossos desejos, potencializar os desejos, não potencializar como o mundo faz. O mundo potencializa as concupiscências do coração do indivíduo. É o contrário. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra o que? As potestades espirituais, e nesse sentido também os efeitos dela na nossa vida, através das nossas concupiscências. Nós temos que enfrentar isso. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento. Confessa que é um pecador, e a experiência do perdão. Porque quando Jesus falou para aquela mulher, ele fala aquela mulher que foi apresentada pelos judeus, porque segundo os judeus ela tinha sido apanhada no ato do adultério. A única coisa que eu acho muito estranho, porque eles não levaram o homem, Não sei como que aquela mulher estava adulterando com o quê, porque se ela foi apanhada no ato do adultério, era para levar os dois, Mas só levaram a mulher. Então, a mulher, Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Então essa é a experiência cristã. Não é que a pessoa é perfeita e não vai ter equívocos, escolhas erradas. Sim, mas reconheça onde você errou e não peques mais. E a lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Tem muita gente que não sabe, mas você vai ver na próxima aula que até Abraão tinha a perspectiva celestial. Abraão, o pai dos crentes, o pai da fé. Você vai ver isso na próxima lição, que até o patriarca Abraão tinha uma perspectiva celestial. Que vocês tenham uma semana de paz, de saúde, de vitória. Amém.